Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom. Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero. Uma conversa de gente comum para gente comum. Não é um papo de especialista para especialista, mesmo porque nós não somos nem nos consideramos tão especialistas assim. Nosso desejo é que você tenha acesso ao texto, acesso à Bíblia e veja o texto de uma forma mais amigável. O que a gente precisa aqui é que você entenda que a Bíblia não é um livro para os iniciados, para os iluminados, mas é um livro que é acessível a todos e todas e fala muito, ele pode nos ensinar muito para a nossa caminhada. É um livro milenar, com muitos autores e com inúmeros assuntos que realmente, gente, nos ajudam demais no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, eu quero trazer para você uma coisa que está presente no que os cristãos chamam de Antigo Testamento, o Pentateuco. Os judeus chamam de Tanakh, né, que seria para nós o Antigo Testamento, mas eles chamam de Tanakh. E dentro da Tanakh existe a Torá, o que para os cristãos é o Pentateuco, para os judeus é a Torá. E a Torá, ela traz no livro de Deuteronômio um trecho muito interessante que os judeus inclusive usam até hoje na sua oração que eles chamam de Shema. Shema é uma oração que eles utilizam todas as manhãs, na viração do dia. E é uma oração que começa com Deuteronômio 6, no capítulo 6, no versículo 4. Na nossa versão portuguesa é Ouve Israel. Para eles, no hebraico, seria Shema Israel. E esse Shema é a ideia de você escutar, de ouvir e escutar. Não é simplesmente entrar num ouvido e sair por outro, mas ouvir mesmo e ouvir com toda a atenção. Nesse trecho, há um pedaço no versículo 5, capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5, e eu vou ler na tradução para a língua portuguesa da Sociedade Bíblica do Brasil, na edição nova versão na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: amem o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Verso 6, guardem sempre no coração essas leis que estou lhes dando hoje. Gente, uma coisa muito interessante que a gente precisa, nesse mundo contemporâneo, levar em consideração é aquilo que nós colocamos dentro de nós, com o que nós nos alimentamos, vamos dizer assim, em termos espirituais e de ideias. Tudo que você lê, tudo que você assiste, tudo que você escuta, isso vai para algum lugar. Isso não fica no vazio, porque nós absorvemos coisas. Imagine você mais ou menos como se eu e você fôssemos uma espécie de esponja. Quando a gente vai lavar uma louça numa pia, a gente usa a esponja, claro, a gente percebe que ela vai absorver o sabão, vai fazer mais espuma ou menos, dependendo da qualidade do sabão, da quantidade de detergente líquido que você põe, mas a esponja ela absorve coisas. De certa maneira, eu e você também somos esponjas, que absorvemos aquilo que nós lemos, assistimos e ouvimos. E de certa maneira, o que eu leio, o que eu assisto, o que eu escuto, isso fica lá dentro como se fosse uma espécie de computador processando em segundo plano, lá dentro daquela caixa de pensamento, daquela minha CPU mental lá. E isso de alguma maneira vem à tona novamente. A gente muitas vezes não tem ideia do quão profundo essas informações que nós absorvemos, elas vão.
Então, quando, por exemplo, eu olho um texto como esse que está aqui em Deuteronômio no capítulo 6, falando sobre o amar a Deus, né, ao luminoso, ao divino, a essa coisa, esse ente que para nós é inominável, a gente não consegue alcançar, a gente não transcende a ponto de entender como quem é ou como é, mas a gente, segundo o texto bíblico, é essa coisa que está muito além. E ele diz, olha, talvez você não saiba quem ele é, mas entenda, você precisa amar acreditando que ele existe e que você precisa sim fazer com que o teu coração, a tua alma, se ocupe desse amor. E é muito interessante aqui, gente, que eu quero chamar a tua atenção para duas expressões que estão por baixo do texto. E aqui eu vou pedir licença ao pessoal que é hebraísta, aos críticos bíblicos que usam hebraico, mas eu vou me referir à versão da Bíblia grega, da Septuaginta. Em outros vídeos você pode encontrar aqui no próprio canal, a gente explicou um pouquinho melhor sobre isso, mas em linhas gerais é mais ou menos assim. A Bíblia, ela foi traduzida para o grego em determinado momento, porque o grego era a língua que era francamente utilizada em determinado tempo. E essa Bíblia grega, né, traduzida para o grego, foi inclusive a Bíblia que a igreja, a Palestina do século I, a igreja dos primeiros séculos usava. Era em grego. Então ela era essa versão que a gente chama de Septuaginta. E olhando a Septuaginta nesse trecho grego, é muito interessante que as palavras coração e alma são duas palavras gregas que estão muito presentes nos escritos do Novo Testamento e na fala de Paulo, o grande apóstolo. Ele fala do coração como cardia e fala da alma como psique. Muito curioso isso, não? Ele está dizendo que eu preciso me ocupar nessa tarefa do amor, e o amor aqui é o amor ágape, é o amor maior, é o amor realmente mais elevado. Eu preciso me ocupar como tarefa, ocupar o meu coração, ocupar a minha mente nisso. Para quê? Para que eu não me desvie. É muito curioso que nessa Shema, essa oração que eu acabei de citar para você, ela é uma compilação de 3 pedaços. É um pedaço de Deuteronômio 6, que vai do 4 ao 9, depois tem um pedaço em Deuteronômio 11, que vai do 13 ao 21, e um pedacinho de Números 15, do versículo 37 ao 41. Em Números, há um trecho que diz, cuidado, para que o seu coração, o desejo do seu coração e dos seus olhos não te engane e não te faça desviar. Com isso, gente, eu quero tentar fazer uma ponte contigo para que você perceba que aquilo que eu ponho para dentro, e aqui eu não estou me referindo à comida sólida, não é a pizza, não é o arroz com feijão, não é a batata, não é o ovo, não é a carne, mas aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto, essas coisas que me fazem meditar em segundo plano, tal qual um software que fica ali processando em segundo plano, essas coisas, elas vão de alguma maneira moldar aquilo que está lá dentro e vão amoldar quem eu sou. Então é fato que existem muitos estudos que dizem que sim, as crianças até determinada idade elas vão se formar, daquela determinada idade até mais um pouquinho da adolescência elas vão ter ainda alguns outros traços, mas também a gente sabe que nós somos seres que estamos em constante construção, reconstrução, desconstrução, reconstrução, e assim vamos sucessivamente na nossa caminhada dia a dia. Se eu não tomo cuidado com aquilo que eu estou colocando para dentro, eu posso estar me envenenando com conteúdos, com coisas
que não vão lhe fazer bem. E é muito interessante, gente, que no livro de Provérbios, e aí eu quero convidar você a abrir comigo, livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, a versão revista e atualizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, ela diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É uma fala muito erudita, por isso eu vou reler na Nova Tradução na Linguagem de Hoje esse mesmo capítulo e esse mesmo versículo, que nessa versão ela diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Lida nesses provérbios, compilada por Salomão, traga algo que está presente na Torá, né, no Pentateuco, e é uma espécie de, vamos dizer assim, comentário nesse trecho, nesse pedaço, um comentário, um pequeno comentário da própria Torá. Se eu não tomo cuidado com aquilo que eu ponho dentro, eu posso estar colocando em risco aquilo ou aquele que eu sou ou quem eu penso que sou. De modo que o texto bíblico, ele nos recomenda a cuidarmos da nossa saúde, eu vou colocar dessa maneira, psicológica, mental, e por que não dizer espiritual, a partir daquilo que eu me alimento. É uma ideia muito parecida, claro, aqui dadas as devidas adaptações e distanciamentos, mas aquela fala de um filósofo grego, né, o considerado pai da medicina, que diz: faça do teu alimento o teu remédio. Ou seja, o que você come pode te curar, assim como também pode te envenenar. Por isso, o que a gente recomenda a partir da leitura desse texto é muito cuidado, muita atenção com aquilo que você consome, aquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você escuta, porque isso de alguma maneira pode te causar uma indigestão. Bíblia do Zero, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, seja bem-vindo.